Será que quem paga INSS com a alíquota de 20%, que é a maior alíquota, será que essa pessoa vai se aposentar ou ter um direito de um salário família ou um auxílio doença maior do que quem contribui com a alíquota de 11%? Pois é, pessoal, parece meio lógico, né? Pagando com a alíquota maior vai ter um benefício maior. Não é bem assim, por isso esse vídeo de hoje aqui para chamar a sua atenção. Para você que não me conhece, eu sou o Robert Cristo, sou professor e analista tributário da Receita Federal. Este canal aqui de minha responsabilidade. Vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Primeiramente, eu quero dizer já o seguinte para você. Se você começou a contribuir para o INSS depois do dia 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência, se você passou a recolher INSS pela primeira vez depois daquela data ali, se você estiver recolhendo sobre um salário mínimo, não recolha, presta atenção, não use a alíquota de 20%, vai ser a pior alíquota. Se você tem a ideia de recolher sempre sobre um salário mínimo, eu sei que muitas pessoas não conseguem recolher mais do que um salário mínimo. Estou falando aqui neste vídeo para você que é autônomo e também para você que é facultativo. Vale as mesmas regras que eu vou citar aqui, pessoal. Começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019. Se você tem a ideia de sempre recolher com um salário mínimo, a pior coisa que você pode fazer é recolher com a alíquota de 20%. Isso porque, pessoal, se você recolher com a alíquota de 11%, você vai ter o mesmo benefício, o mesmo valor do benefício previdenciário. Seja uma aposentadoria, um salário maternidade, um auxílio doença. O valor do benefício vai ser de um salário mínimo. É isso que você escutou, pessoal. Porque para o cálculo do valor do benefício, chamado de salário de benefício, é utilizado ali o salário de contribuição. Vou facilitar para vocês aqui. Salário de contribuição é a base de cálculo que você escolheu para pagar o INSS. A base de cálculo, por exemplo, quem escolheu pagar sobre um salário mínimo, essa é a base de cálculo. Então, neste caso aqui, tanto você que recolhe com a alíquota de 20%, como você que recolhe com a alíquota de 11%, se você escolheu ali contribuir sobre um salário mínimo, você vai receber o benefício de um salário mínimo. Então, é por isso que você que está pagando com a alíquota de 20% sobre um salário mínimo, você está jogando dinheiro fora. Porque a melhor opção é você recolher ali sobre 11% de um salário mínimo. Agora você pode estar se perguntando, então por que raio que existe então essa alíquota de 20%? Existem basicamente aqui por três motivos, pessoal. Eu iniciei o vídeo dizendo, se você começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, isso por quê, pessoal? Antigamente existia uma regra de aposentadoria chamada aposentadoria por tempo de contribuição. E para considerar como tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, aí você tinha que pagar na alíquota de 20%. Mas como ali essa aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir depois de 13 de novembro de 2019, não faz mais sentido, se você está escolhendo pagar sobre um salário mínimo, não faz sentido você recolher com 20%. Não vai fazer sentido, pessoal, porque só vai ter ali aposentadoria por idade. Beleza, pessoal? Esse é um ponto aqui. Outro ponto é o seguinte aqui. Para que existe, então, a alíquota de 20%? Outra situação é para aquelas pessoas que desejam recolher com valores superiores a um salário mínimo. Neste caso aqui, ela vai usar a alíquota de 20%. E ali existem os códigos específicos para quem é autônomo ou quem é facultativo, pessoal. Mas a alíquota ali, se você quer pagar sobre um valor superior a um salário mínimo, aí sim você vai ter que utilizar a alíquota de 20%. Outra situação para usar a alíquota de 20%, vamos supor que você tenha ideia de no futuro ali fazer um concurso público. Neste caso aqui, se você for aprovado, o seu cargo ali estiver vinculado a um regime próprio de previdência, para você levar aquele período que você pagou de INSS ali, naquele caso ali, você vai ter que ter pago ali na alíquota de 20%. Então, se você está estudando para concurso, tem expectativa ali de passar no concurso público, faz sentido você estar recolhendo em 20%, você vai levar aquele período ali lá para o seu regime próprio. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a outra possibilidade de você estar pagando na alíquota de 20%.
Mas lembrando aqui, pessoal, no caso de quem está estudando para concurso público, lá no futuro seria possível você complementar aquela alíquota. Vamos supor que você estivesse usando a alíquota de 11%. Neste caso, você poderia no futuro, se você passar no concurso público, você poderia completar ali com mais 9% aquele período e levar todo aquele período também lá para o regime próprio. Beleza, pessoal? Agora, principalmente ali, aquelas pessoas que vão escolher pagar com a alíquota de 20%, que é o seguinte: muitas pessoas, antes da reforma da Previdência, ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019, muitas pessoas lá atrás já tinham muitos anos de contribuição e tinham uma expectativa de aposentar por tempo de contribuição. O que a reforma previdenciária fez ali quando chegou no dia 13 de novembro de 2019? Ela criou ali regras de transição, que não poderia simplesmente acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição daquelas pessoas que estavam recolhendo ali no passado, tentando ali uma aposentadoria por tempo de contribuição. E por isso, então, a reforma da Previdência criou regras de transição. Então, para você que lá no passado, antes de 13 de novembro de 2019, tinha muitos e muitos anos de contribuição, aí sim, mesmo que você esteja recolhendo sobre um salário mínimo, vai valer a pena você escolher a alíquota de 20%. Por quê? Porque pagando na alíquota de 20%, aí sim, esse tempo que você está recolhendo, ele vai ser computado ali para fins de aposentadoria por tempo de contribuição das regras de transição. Quando eu falo recolhendo há muito e muito tempo, pessoal, pode ter em mente ali pelo menos 15 anos. Se lá em 13 de novembro de 2019, você tinha 5 anos, 8 anos, 10 anos, que seja ali, pessoal, não vai fazer sentido também você recolher, se você estiver pagando sobre um salário mínimo, não vai fazer sentido você recolher também sobre a alíquota de 20%, porque provavelmente você vai aposentar por idade. Beleza, pessoal? Agora, se você tiver lá em 13 de novembro de 2019, 15 anos ou mais, aí vai valer a pena você perder um certo tempo ali, fazer um planejamento previdenciário com especialistas na área, para verificar se realmente também vai valer a pena ali você pagar agora na alíquota de 20%, se você estiver contribuindo sobre um salário mínimo. Porque eu vou reforçar aqui, se você quiser contribuir com mais de um salário mínimo, aí não tem jeito, tem que ser na alíquota de 20%. Então esse vídeo aqui é especialmente para você que recolhe sobre um salário mínimo. Neste caso aqui, estou falando para você. Neste caso, não faz diferença se você recolher na alíquota de 11%. Porque se você sempre recolher sobre um salário mínimo, você vai aposentar com um salário mínimo. Mesmo que você recolha com 20% ou com 11%. Então, quem está recolhendo com 20%, está jogando dinheiro fora. Então presta bastante atenção aqui. Então deixei todas as regras aqui para vocês, pessoal. Por que às vezes vai valer a pena a pessoa recolher na alíquota de 20%, mesmo que ela recolha só sobre um salário mínimo? Porque pode ser que lá atrás, antes da reforma da Previdência, ela tinha muitos anos de contribuição e ela quer que esse período agora continue ali computando para fins de tempo de contribuição. Aí só pagando na alíquota de 20%. Outra situação, reforçando, quem quiser aposentar com um valor maior do que um salário mínimo, ou seja, quiser escolher uma base de cálculo do salário de contribuição maior do que um salário mínimo, aí tem que ser sempre na alíquota de 20%. Citei também a questão aqui de quem está pensando em um concurso público também, pessoal. Então, espero que eu tenha conseguido passar aqui para vocês esses detalhes aqui, reforçando. Vai recolher sempre sobre um salário mínimo? Esquece a alíquota de 20%, pague na alíquota de 11%, mas leve em consideração todos esses detalhes que eu deixei aqui no vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Eu sei que ele é muito importante. Compartilha no grupo de amigos e familiares, tenho certeza. Lá deve ter alguém ali, se tiver um autônomo, um facultativo, deve ter alguém pagando na alíquota de 20% sobre um salário mínimo, achando ali que vai aposentar ou ter um benefício maior. Eu acabei de dizer para vocês aqui que não é bem assim. Beleza, pessoal? Então compartilha essa informação aqui. Se tiver gostado, também deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!